Olá de novo, meus alunos. Então, vamos dar prosseguimento após uma semaninha de recesso. Tivemos essa uma semana para descansar a cabeça, relaxar e espero que todos continuem bem em meio a essa pandemia. Então, nós vamos ver agora o último conteúdo do nosso trimestre, que são os autores do naturalismo no Brasil, os principais autores do naturalismo no Brasil. Então, vamos dar uma pequena relembrada, vamos fazer uma pequena reminiscência, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu sobre o naturalismo e o realismo, né? Então, não podemos esquecer que o realismo é um movimento em oposição ao romantismo, a toda aquela idealização que nós tínhamos no romantismo. Então, o realismo é um movimento literário caracterizado pela representação da vida real. E o realismo e o naturalismo ocorreram simultaneamente, porém o naturalismo ele é consequência do realismo literário, que ele é mais influenciado pelas teorias científicas, né? Em especial o positivismo, né? E o determinismo, mas também pelo darwinismo, pelo comunismo e por outras teorias filosóficas e sociológicas que tínhamos na época. As principais características, então, do realismo eram uma representação verdadeira e objetiva, uma narrativa lenta, uma linguagem direta e críticas às instituições sociais. E no naturalismo nós temos também, né, um relato do que é verdadeiro, objetivo e, acima de tudo, científico, né? A linguagem ela é simples e nós temos uma impessoalidade, né? O narrador, o autor, né, e o narrador, eles não colocam o que eles pensam, o que eles interpretam, eles botam análise, eles escrevem o que realmente eles estão vendo sem análise do autor e do narrador, né? Então, o narrador, apesar de ser onisciente, saber de tudo o que está se passando, ele não coloca a sua opinião na obra. Ele não analisa, não existe uma análise profunda dos personagens, né? Apenas o relato do que realmente está acontecendo. E o uso de regionalismos, né? A linguagem ela é simples, ela não é coloquial, porém nas falas dos personagens a gente tem um pouco mais do regionalismo que é comum ao naturalismo. Sobre a abordagem, o realismo ele retratava o dia a dia de pessoas comuns e o naturalismo ele já retrata como o ambiente, a hereditariedade e as condições sociais controlam o ser humano, já trazendo um pouco do determinismo, já mostrando o determinismo que vigorava na época. Quanto aos temas, os realistas, né, os romances realistas usavam como temas como sociedade e classe social, e o naturalista, eles já usam temas como violência, pobreza, corrupção e prostituição, mostrando mais o lado sombrio do ser humano, né, para chocar o leitor. O retrato social, né? Então, geralmente no realismo nós tínhamos famílias de classe média ou pessoas comuns. E agora no naturalismo nós temos o naturalismo ele está focado em sujeitos de classe mais baixas, ou o proletariado, né? O início do realismo nós tivemos Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, e o do naturalismo nós temos Thérèse Raquin, em 1867, do Émile Zola. Porém, a obra mais importante do Zola é Germinal, publicado em 1885. E, inclusive, ele foi feito um filme dele e eu pedi para vocês assistirem ao filme. Espero que tenham assistido para compreenderem melhor um pouco do naturalismo, aquela questão do chocar o público, né? Não apenas o leitor, mas o público em geral, com as suas cenas extremamente reais ou exacerbadamente reais, né? Com excesso de violência, da pobreza, né? A prostituição, e mostrando também o lado do determinismo, né? Então, as obras naturalistas são influenciadas por Darwin, pelo evolucionismo, né? Em que se pretendia demonstrar que apenas os mais aptos prosperam. E a principal característica do naturalismo é o cientificismo exagerado, que transformou o homem e a sociedade em objetos de experiências. Bom, características do naturalismo. Então, os naturalistas expunham o dia a dia de pessoas comuns, mas mostravam um lado mais sombrio da sociedade, com o objetivo de chocar o leitor, né? O foco estava nas classes mais desfavorecidas e nos grupos sociais mais estigmatizados. E os temas, como eu falei agora há pouco, né? Corrupção, pobreza, violência, prostituição e miséria, o lado mais sombrio do ser humano.
A ênfase no lado mais animalesco do homem, sempre mostrando a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade, sempre de maneira mais negativa, com o objetivo também de chocar o leitor, né? Aí nós temos a zoomorfização dos personagens, ou seja, seres humanos retratados como animalescos, criaturas governadas por impulsos e desejos primitivos. A preocupação era então narrar e analisar a realidade do país, encarando as obras literárias enquanto instrumentos de denúncia. Já não era mais com o objetivo, as obras não eram feitas mais com o objetivo apenas de distrair os leitores como nós tínhamos no romantismo. O objeto de interesse dos escritores dessa geração, então, é a classe operária, encarada a partir de uma visão crítica, como vocês viram no filme Germinal. A exploração dos temas patológicos traduz a vontade de analisar todas as podridões sociais e humanas, sem se preocupar com a reação do público, porque o objetivo é chocar o público, né? O drama é apenas um fatalismo, é uma sorte inevitável. Então não existe uma análise psicológica profunda, né? Então as cenas são analisadas cientificamente, com base nas teorias vigentes, principalmente o determinismo, né? Então a pessoa, por mais que ela faz, ela não consegue sair do que aquilo que lhe estava determinado, do que aquilo que a vida lhe determinou, ou do que o ambiente determina para ela, né? Então, as obras eram uma reprodução, elas possuíam uma denúncia e crítica social. Nós tínhamos um narrador onisciente, que embora ele soubesse de tudo, ele sabe de tudo, ele está presente em todos os cantos, ele é onisciente, ele sabe de tudo que vai acontecer. Porém, ele não analisa, ele não dá a sua opinião, ele é impessoal, né? Nós temos a zoomorfização dos personagens, o determinismo exacerbado, o cientificismo exagerado e o positivismo em decorrência do cientificismo. E as obras eram muito pessimistas e temos sempre um fatalismo, demonstrando que o ser humano, por mais que ele faça, ele não sai daquilo que lhe é determinado. Então, ou seja, do determinismo, daquilo que lhe é reservado. O ambiente, ele é marcado, ele marca o ser humano, né? Então o ser humano não consegue sair daquilo que o ambiente lhe determina. E nós temos descrições extremamente pormenorizadas. No Brasil, então, o naturalismo surgiu no final do século XIX, influenciado por Zola, né, que eu falei na última aula, e Eça de Queiroz, o autor português. No Brasil, nós tínhamos as agitações políticas e sociais, né, que antecederam enormes mudanças. Então, nós temos a abolição da escravatura, que ocorreu em 1808, com a assinatura da Lei Áurea, e a proclamação da República em 1889. E é nesse cenário em que as obras naturalistas são escritas, né? Principais autores, já falamos de Aloysio Azevedo, que é o principal, o maior representante naturalista do Brasil, e ele usou a literatura para denunciar preconceitos e os vícios da classe dominante. Então nós temos aqui a Casa de Pensão, que vocês estão lendo e vão fazer a prova AP esta semana, o Mulato, que denuncia preconceitos raciais, e a principal obra do Aloysio Azevedo, que é o Cortiço, em que a gente tem, em que se agrega espiritualmente ao processo de consolidação da nova república. Então nós temos os tipos humanos comuns do Brasil naquela época, né, que são representados nessa obra do Cortiço. Nós temos na obra também um diagnóstico do quadro social do país, ressaltando o descarado alpinismo social de negociantes. No caso do livro, né, os negociantes portugueses como João Ramalho e Miranda, cujas trajetórias se destacam na composição da trama. E nós temos Adolfo Caminha, que sua principal obra é O Bom Crioulo, né? Nessa obra, nós temos o escravo Amaro, que foge e ele se torna marinheiro e consegue ser livre. Ele é descrito como um homem mais forte do que os outros marinheiros, né? Ele é benevolente e voluntarioso. E por esse motivo ele é chamado de Bom Crioulo. Porém, né, ele acaba se apaixonando por Aleixo, um jovem iniciante da armada. E
o Amaro ele começa a beber, brigar e defender o homem que ama, recebendo castigos pela má conduta. E Aleixo parece apenas demonstrar um sentimento de gratidão. Então aqui nós temos já um romance que traz a questão do homossexualismo. Muita gente até tem um certo preconceito e não aceita ler esse livro, porém é um livro que é bastante cobrado em vestibulares. E esse tema do homossexualismo também é um tema que é colocado naquela época, em pleno século XIX, justamente para chocar, né, chocar o leitor, chocar pelas condutas, né? E esse romance homossexual, ele é concretizado porque o Amaro e o Aleixo, eles conseguem um quarto na pensão da Dona Carolina e eles dividem e vivem maritalmente nesse local, né? Mas eles acabam se vendo muito pouco e acabam se afastando. E Aleixo, ele se deixa seduzir por Dona Carolina e acaba se apaixonando por ela. E essa trama acaba de modo trágico, como todas as obras naturalistas. Eu não vou falar como ela acaba, mas eu vou deixar que vocês leiam. E eu peço que deixem um pouco o preconceito de lado, porque é uma obra que cai bastante em vestibulares. Então não podemos esquecer que as obras naturalistas, muitas delas, todas elas foram escritas para chocar o público, certo? Então por isso, em pleno século XIX também era tratado esse tema do homossexualismo. E eu falo a questão do chocar justamente porque esse tema até hoje ainda choca muita gente, né? Apesar de ser uma coisa muito mais comum, ele ainda choca muita gente. Bom, Raul Pompeia é outro autor de renome dessa época. A sua principal obra é o Ateneu, né? E nessa obra o autor apresenta um estilo realista, né? E ele também apresenta temas como homossexualismo, olha o homossexualismo de novo, né? As teorias científicas, a dependência e outros temas mais. Não podemos esquecer que o naturalismo ele escreve para chocar o público leitor. Então, o modo como ele traz esses temas é sempre com o objetivo de chocar. A obra tem como subtítulo Crônicas de Saudades. Ela possui uma riqueza de vocabulário e não retrata a realidade diretamente, mas sim segundo a impressão que é produzida, né? Esse mundo, né, a escola, que é o Ateneu, ele é sempre visto e retratado a partir da perspectiva de Sérgio, ou seja, um expressionismo, né? Ele analisa a situação e ele coloca a sua impressão que ele tem sobre determinadas coisas. E o Ateneu, né, o próprio autor, ele esboçou caricaturas para ilustrar a obra, né? Aqui nós temos uma caricatura do Aristarco, que é o diretor do Colégio Ateneu. Bom, no caso da obra, né, do Raul Pompeia, o Sérgio, na obra, ele é recebido por Aristarco, que é diretor do colégio, e que é retratado por vários aspectos negativos. O Aristarco é casado com Dona Naima, mulher por quem o Sérgio se apaixonou platonicamente. E nessa obra é retratado excessos de autoridade, as travessuras e sofrimentos, findando-se com um incêndio no colégio provocado pelo revoltado Américo. Então, desse modo, a instituição, os colegas, os professores e o diretor, Aristarco, são sempre representados em função de certa ótica e tem uma imagem claramente caricatural, em que os erros, a hipocrisia e as ambições são projetados e realçados. Daí a questão do naturalismo, né? Colocando sempre esse lado mais não é analisando, né? Mas apresentando sob certa ótica, né? Como eles são vistos para os personagens. Nós temos Inglês de Souza, que foi quem realmente introduziu o naturalismo no Brasil, embora suas obras não tenham tido grande repercussão. Então, dentre suas obras estão o Cacaulista, de 1876, História de um Pescador, também de 76, e o Coronel Sangrado, de 1877, essas escritas sob o pseudônimo de Luiz Douzani. E nós temos o Missionário, que é sua obra mais conhecida, mais famosa, escrita em 1891, porém ela foi escrita inicialmente sob pseudônimo. E depois, uma segunda edição, passou a sair com seu próprio nome, do Inglês de Souza, né?
e contos amazônicos, que já deixa de ser uma obra tão naturalista e passa a ser mais realista mesmo. Bom, o Calculista é o primeiro romance de uma série que foi pensada para falar sobre as cenas da vida do Amazonas, né? E possui como cenário a floresta amazônica, várias cidades que estão dentro da floresta amazônica. E são descritos o cotidiano das populações dessas regiões, nesse livro, no caso da população ribeirinha, né? Os livros, esses livros que ele escreve sempre falam da beleza e da exuberância da natureza amazônica, né? E essa narrativa, no caso cacaulista, ela é mais regionalista, gira em torno da rivalidade entre o jovem Miguel e o tenente Ribeiro, por questões de terra. E a situação se complica quando Miguel se apaixona pela filha do tenente Ribeiro, que é a Rita, que, pressionado pelo pai, se casa com Moreira, que é o moço da cidade. Então nós temos um triângulo amoroso, porém diferente do romantismo. Nesse caso, Miguel apenas se afasta, ele resolve embarcar e deixar a sua cidade. E o romance termina em aberto, sem solução, dessa questão principal que deu origem à trama, né? Essa história vai ser retomada no terceiro livro do autor, que é O Coronel Sangrado, que também vai trazer como tema as cenas da vida do Amazonas. Então, o personagem Miguel é retomado e ele está agora na cidade de Óbidos, no Pará, onde acontece uma disputa política entre conservadores e liberais. E o tenente-coronel Severiano de Paiva Prestes, que é chamado Coronel Sangrado, por causa de seus hábitos de receitar sangrias para solucionar problemas de saúde, ele pretendia fazer de Miguel, por quem ele havia se afeiçoado e decidira que seria seu protegido, ele pretendia fazer do Miguel um vereador da cidade. Porém, esses planos não dão certo, principalmente por causa de intrigas paroquiais em que eles se envolvem. E o coronel Sangrado acaba por morrer, e Miguel finalmente retorna para a sua cidade para resolver aqueles problemas que haviam ficado pendentes no primeiro livro, que é o Cacaulista. E Miguel finalmente, nunca havia esquecido Rita, finalmente ele consegue se casar com Rita, porque o marido dela, né, o Moreira, ele faleceu num acidente. Bom, o segundo livro do autor, Histórias de um Pescador, também é publicado em 76, junto com a primeira obra dele, né? E também possui a Amazônia e seus conflitos, né? São os mesmos conflitos que a gente tem hoje, do direito de cultivar a terra, dos latifúndios e tudo mais. E também ela possui um belo e fiel registro da Amazônia do século XIX, assim como as outras obras do autor, principalmente do seu povo e de suas memórias. Bom, esta obra, como o próprio título sugere, ela tem, né, a narração da difícil vida de um pescador, que é o José, que havia ido estudar no Colégio de São Luís de Gonzaga, em Óbidos. Com a trágica notícia da morte do pai, José retorna ao sítio, às margens do Igarapé de Alenquer, que se situa quase na saída de Paranamirim de Baixo. Ele retorna para viver uma vida servil ao capitão Fabrício, após saber que herdara uma dívida que o pai havia contraído. Então, essa obra aborda as relações sociais estabelecidas na Amazônia na época, em especial essa servidão por dívida que era comum até então. Já o Missionário, que é a principal obra do Inglês de Souza, né, e que tornou o escritor mais conhecido, possui influência de Zola. Nesse romance, o autor descreve com fidelidade a vida da pequena cidade do Pará, que é Silves, que está localizada na entrada da floresta amazônica, revelando um agudo espírito de observação do autor, de amor à natureza, fidelidade e cenas regionais. Né? Por isso que esse livro é muito mais reconhecido. Né? Nessa obra nós temos o padre Antônio de Moraes, que é o antagonista, que não resiste aos encantos de Clarinha, uma mameluca que conhece no sítio de João Pimenta, onde ele chega doente após se embrenhar na selva a fim de catequizar os índios mandurucus. O padre então fica numa situação difícil diante da sua filosofia de vida. Bom, uma das características de destaque dessa obra é a demonstração do condicionamento circunstancial, lembra do determinismo, né? Do condicionamento circunstancial, social e biológico, seguindo os preceitos
das filosofias que eram que vigiam a época, né? A obra foi originada num conto chamado Sofisma do Vigário e é considerado um romance de tese por causa de sua proposta de apresentar um conflito entre o instinto animal e a vocação para o sacerdócio. Por fim, a sua obra Contos Amazônicos reúne a melhor produção do inglês de Souza, porém ela ela tem pouco peso naturalista, ela é muito mais realista, com algum pouco também de literatura fantástica, de contos fantásticos. Por fim, Emília Bandeiras de Mello, que possuía como pseudônimo Carmen Dolores, é a única representante feminina da estética naturalista da literatura brasileira. Como eu falei numa das aulas, né, nas últimas aulas eu falei isso, as mulheres têm sido recentemente resgatadas. Nós vimos no realismo, né, no romantismo, não, no realismo a gente já viu uma das autoras, né, a primeira romancista, e agora nós temos Carmen Dolores, que também é reconhecida na história da literatura brasileira. Bom, seu romance mais conhecido é A Luta, e ele foi publicado originalmente em folhetim, porém depois ele foi editado em livro após a morte de Carmen Dolores. O título, na verdade, se refere a uma pluralidade de lutas. Nós temos o conflito pessoal da protagonista Celina, ao se ver insatisfeita com seu casamento e anseia uma vida mais livre. Nós temos também o conflito entre as duas matriarcas da história, a dona Adosinda e a mãe de Celina, que é a mãe de Celina, e a dona Margarida, que é a sogra de Celina. E nós temos a luta que se refere ao conflito entre os dois sistemas de valores opostos, que é a tradição e a mudança, né? Bom, então é isso. Nós temos agora um exercício para vocês realizarem e vou passar também um trabalho que vai valer uma nota bônus para quem deseja melhorar suas notas de AP e até mesmo recuperar alguma nota perdida. Então, por enquanto é isso. Até mais!